Lembro-me da frase dos assassinos de jaleco branco na União Soviética, que estava relacionada naturalmente à conspiração judaica dos médicos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Claro que não havia conspiração nenhuma, tudo isso foi inventado, criado, armado, fora. Mas nos Estados Unidos, atualmente, infelizmente, ela existe. Vou mostrar alguns fatos reais sobre a Covid e as vacinas. E o Steven Gardner, do Obamacare, que de novembro de 2024 passou de 1 milhão para 2 milhões de inscritos, agora convidou um convidado incrivelmente interessante. Vocês conhecem a empresa BlackRock? É uma das duas maiores empresas de gestão de dinheiro do mundo, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Então, por muitos anos, Edward Dowd, que é a pessoa que o Steven convidou, foi diretor financeiro lá, depois saiu e abriu sua própria empresa. Ele também foi a primeira pessoa da área científica, eu diria, que analisou os dados de mortalidade por Covid e, de modo geral, sobre as mortes nos Estados Unidos. E disse: estão mentindo para nós, mentindo descaradamente sobre tudo, achando que somos idiotas. Ele mesmo brinca sobre o tempo, que ele se levantou por um tempo e, como ele disse, com a sensação da internet, que na verdade é difícil discordar dessa afirmação. E aliás, então, aqueles que tentaram, quer dizer, mentiram para nós e assim por diante, eles conseguiram, eu diria, ganhar alguns trilhões do nada, como Charlie Chaplin. Um quebra os vidros na frente e o outro grita atrás: vidraceiro! Então descobriram de repente que estava escondido nos arbustos. Peço desculpas, mas para quem não conhece a história com Emílio Guilherme, isso não terá significado. Mas vamos voltar ao nosso dia e ao fechamento do governo no Castelo Barney. Certo, você mencionou, isso não parece bom para os democratas. Um convidado na CNN disse a mesma coisa. Permita-me reproduzir isso. Eu não acho que isso seja bom para os democratas. Quero dizer, Donald Trump negocia a paz no Oriente Médio e vai ao Egito supervisionar o acordo entre Hamas e Israel. Chuck Schumer circula pelo Senado tentando marcar uma sessão de fotos. Quero dizer, é uma divisão de tela entre a administração Trump realmente governando e os democratas do Senado apenas tentando entender sua mensagem, certo? O senador Van Hollen destacou, ou ele disse que era uma desculpa, ele chamou os subsídios do Obamacare que expiram de bomba relógio criada pelos republicanos. Eles foram introduzidos no Plano de Resgate Americano, o Plano de Resgate Americano, em 2021. Eu estava no Congresso. Todos nós, republicanos, votamos contra. Esse foi um projeto de lei de reconciliação orçamentária dos democratas. Ele chegou ao Senado e precisava de 50 votos no Senado. Discutiram torná-lo permanente, mas não houve apoio unânime dos democratas. O tema voltou na lei de redução da inflação. Adiaram a decisão de novo. Só os democratas votaram a favor, mas não houve consenso entre eles para torná-la permanente. E agora, depois de anos, são justamente os republicanos que se tornaram obstáculo. O senhor estava certo em março, o senhor Chuck Schumer devia só reabrir o governo. Agora Donald Trump precisa usar a receita das tarifas para sustentar os programas de vale-refeição e programa especial de nutrição suplementar para mulheres, bebês e crianças. Ele está realocando orçamentos no Ministério da Defesa para que as tropas recebam seus salários. Ele realmente está trabalhando, enquanto os democratas ainda estão tentando formular suas mensagens. Certo, quais são seus pensamentos sobre isso? Um grupo quer uma foto para recordação. Eles estão desesperadamente precisando desses créditos. Obamacare, outro grupo diz, nós demos anos de resoluções limpas. Por que não permite reabrir o governo? O que acha disso? Ed, sim. Concordo totalmente com o comentarista da CNN. Acho que isso será um desastre de imagem para os democratas. E isso também coloca o Obamacare em destaque, que foi um desastre e continua sendo um desastre desde a sua criação e tornou o sistema de saúde mais caro. Quero compartilhar uma breve história que vivi na BlackRock. Antes da aprovação do Obamacare, a indústria da saúde e as ações relacionadas a esse ecossistema estavam caindo devido ao medo de que o governo, que Obama e sua administração fossem nacionalizar o sistema de saúde. Depois, nossos analistas, quando o Obamacare foi anunciado e as pessoas começaram a analisar o que estava no projeto de lei, houve várias teleconferências entre especialistas do setor. Meu analista entrou correndo no escritório com meu cogerente de portfólio e perguntei o que houve. Ele falou que devíamos comprar todas as ações de saúde do mundo. Perguntei o motivo.
Ele disse: na verdade, o projeto de lei foi praticamente acordado com a indústria da saúde e isso os beneficia. E isso significava que foi criado um sistema no qual o lucro iria para a indústria da saúde. E se você olhar para as ações da indústria da saúde depois da aprovação do Obamacare, elas dispararam. Então, isso é uma espécie de transferência de riqueza dos contribuintes americanos para a indústria da saúde, e é por isso que nossos gastos continuam aumentando. Essas seguradoras de saúde estão tendo lucros obscenos, e esse é o estado do nosso sistema de saúde atualmente. Onde, sabe, uma família média, né, uma família de 4 ou 5 pessoas tem que pagar $20 mil por ano por um seguro de saúde. E você sabe qual é a renda média? Isso é um absurdo. Quero destacar que Obama prometia diariamente, sempre aparecia e fazia promessas. Ele dizia que as despesas de cada família, ele falava de 4 pessoas, 2 pais e 2 filhos, com saúde iriam diminuir em $2,5 mil por ano. Durante o governo Obama, as despesas subiram em média 2,5 mil e agora já aumentaram $5 mil por ano em relação ao valor anterior. Ou seja, é uma mentira atrás da outra, tudo comandado pelo Obama. Tudo foi feito de forma que a população recebesse menos, mas pagasse muito mais por isso. Primeiro, Romney, sendo governador de Massachusetts, implementou esse sistema e praticamente quebrou o estado. Depois, Obama e sua turma decidiram fazer a mesma coisa para o país inteiro. Obama, por exemplo, dos conhecidos $100 milhões, recebeu supostamente um adiantamento por 2 futuros livros e 2 ou 3 futuros documentários para a HBO. Quem deu o quê? Como adiantamento, demos $100 milhões. Isso é apenas do que é conhecido. Bem, e do que não se sabe? Dizem que o que não se sabe não existe. Eu concordo com isso. Achei interessante. O convidado na CNN, ele é assim. Os democratas fizeram isso pelo Obamacare. Democratas, democratas, democratas. Mas hoje, em 2025, a culpa é dos republicanos. Eu costumava chamar isso de Obamacare. Na minha opinião, era tão horrível que eu queria associar isso ao Obamacare. Mas agora, no meu programa, eu sempre chamo isso de Lei de Assistência Médica Acessível, porque quando você compara isso com os prêmios, você pensa, como isso pode ser chamado de acessível? Isso deixou tudo mais caro para todos. Como você mencionou, isso é uma redistribuição de riqueza do bolso dos americanos para a saúde. E tudo o que o governo toca parece que piora. Permita-me mostrar um trecho com o senador John Kennedy sobre isso e então vamos reagir a isso. Nós entendemos o que está em jogo. 24 milhões de pessoas no Obamacare recebem subsídios adicionais. Os democratas começaram isso, mas essa é a situação inicial. Eles disseram que era por causa da pandemia, mas a pandemia acabou há 2 anos. E dos 24 milhões de pessoas nas trocas do 16 recebem subsídios adicionais. E o que o Biden fez foi remover as restrições. Antes você só podia se qualificar para participar das trocas se fosse pelo Obamacare. Se sua família recebesse até $130 mil por ano. Bem, agora temos famílias que ganham $600 mil por ano para receber o subsídio, e eles recebem o subsídio. É quase como... Se fosse uma lei de acessibilidade, ao atendimento médico não fosse acessível. Ei, Jorge, você está certo. Isso é mesmo um problema. O subsídio, não me leve a mal, é um problema. A verdadeira essência, a 35 mil pés, é que as trocas do Obamacare estão quebradas. Quero dizer, elas deveriam tornar o seguro mais barato e acessível, mas isso não aconteceu. Está tão ruim que as pessoas não vão comprar nas bolsas se o governo federal não pagar para elas fazerem isso. Foi como com os carros elétricos. Nunca entendi. Diziam que eram ótimos, mas eu pensava, se são tão incríveis, por que precisam pagar para as pessoas comprarem? E com o Obamacare é a mesma coisa. É tão ruim que as pessoas dizem, nós não vamos comprar isso se vocês não nos derem dinheiro. Beleza, foi assim. Esse cara é tão engraçado pra mim. Desculpa, eu só preciso fazer uma pausa pra rir. Então, o Obamacare não é inacessível. Não é inacessível em termos de preço. Será que chegou a hora de voltar para o sistema privado e não tornar isso um imposto obrigatório, onde se você não tem seguro, você é multado? Isso deveria ser só para casos catastróficos? Porque eu já tive uma apólice para casos catastróficos, onde eu pagava tudo até $15 mil e raramente ia ao médico.
Depois me empurraram esse plano. Meu seguro subiu de $300 por mês para $1.800 por mês. A mesma coisa aconteceu com a gente. Minha esposa e eu pagávamos cerca de 900, algo em torno de 800 a 850 dólares por mês, quando de repente nos avisam 900 para cada um. Agora estamos naquela idade em que entra o seguro por idade. E eu pago de novo algo em torno de 400 a 550, eu acho, dólares por mês para nós dois. Mas essa já é uma escolha minha. Ou seja, a gente não precisaria pagar nada se tivesse escolhido o seguro básico. Ele, no geral, é bem normal e tal, mas quando você paga um pouco a mais. Ou seja, algumas opções que queríamos manter para nós. Mas para as pessoas que recebem salário, sim, existem salários diferentes, algumas pessoas realmente contam dinheiro. Pagar $1.500 por mês por um seguro para a família é um gasto enorme e totalmente injustificado. Sim, de modo geral, quando o Obamacare foi aprovado, isso obrigou a incluir no grupo de segurados muitas pessoas doentes que a indústria de seguros teve que considerar. Ao invés de oferecer um pacote acessível para alguém saudável como você tinha apenas um seguro para catástrofes. E ao forçar esses grupos, eles tornaram o risco para as seguradoras insuportável. Então, o que as seguradoras fazem quando o risco aumenta, né? Elas aumentam os preços, então elas não vão cobrir esses custos. E, assim, o cuidado com as pessoas doentes era distribuído entre todos os outros. E, por isso, os prêmios de todos aumentam. E, infelizmente, desde a Covid, isso só piorou com o estado de doença crônica que estamos vendo, explodindo desde a Covid. O número de pessoas com deficiência nos Estados Unidos da América subiu de 30 para 36 milhões em 5 anos. Invalidez não é só falta de um membro, mas pessoas incapazes de trabalhar e se sustentar. Aumentaram nos Estados Unidos da América de 30 para 36 milhões em 5 anos. Isso nunca ocorreu em lugar ou momento algum. A Operação Warp Speed é um milagre. Se quiserem, mas não vamos obrigar. Joe Biden diz, investimos muito nisso. A indústria farmacêutica diz que Deus criou as mãos para fazer a vacina da gripe e da Covid. Vamos obrigar todos a fazer isso. No fim, o tribunal disse, não podem fazer isso. O que você acha? E então, quando vi que o presidente Trump tomou a dose de reforço da Covid na semana passada, eu pensei, meu Deus, qual é, cara? Ele recebe informações diretamente da Big Pharma, diferente de Robert Francis Kennedy Jr., que tem todos os dados mostrando o quanto essas vacinas são prejudiciais. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, olha, Trump realmente está se saindo muito bem em muitas áreas. Infelizmente, ele tem um ponto cego quando se trata da Covid. A Operação Warp Speed, revendo agora, talvez não tenha sido a melhor decisão. Então, ele ficou preso na incapacidade de admitir que talvez um erro tenha sido cometido. Então, tomar a vacina contra a Covid realmente decepcionou muitas pessoas. O chamado movimento Vamos Fazer a América Saudável de Novo. Vamos fazer a América Saudável de novo. E, bem, sabe, uma das coisas que eu fiz cedo... E, basicamente, o motivo pelo qual me tornei uma modesta celebridade da internet foi minha análise do excesso de mortalidade geral na população dos Estados Unidos da América e em todo o mundo. Nosso site Finance Technology, escrito com a letra P, tem uma seção chamada Projeto Humanidade, onde detalhamos todo esse trabalho. Vimos um aumento acentuado do excesso de mortalidade em 2021, no segundo ano da Covid, e especialmente entre os jovens no terceiro trimestre, de acordo com a própria análise da indústria de seguros. Talvez você não saiba, mas verificamos e os dados deles indicaram 80% de excesso de mortalidade entre millennials, 25 a 44 anos, no terceiro trimestre de 2021. E o que isso indicou? E, veja, somos apenas analistas de Wall Street e a literatura médica acaba provando que estamos certos. Nós culpamos a intervenção obrigatória, a obrigação na época causou esse aumento, e isso fez sentido para nós. Porque foi no terceiro trimestre de 2021, quando toda a corporação nos Estados Unidos disse: você precisa receber isso para manter seu emprego. E isso provocou o procedimento da geração millennial que duvidava da vacina. Tivemos que fazer isso, e foi um pico. A boa notícia é que a mortalidade excessiva caiu bastante. Isso, mas infelizmente, ainda continua em um nível elevado.
E, sabe, de acordo com as previsões, não nossas, mas da Corporação de Resseguro Suíça, isso vai continuar conosco até pelo menos 2030. E eles, claro, culpam o novo vírus de Wuhan por isso. E eu, claro, talvez devesse considerar outras opções potenciais, que, na minha opinião, foram intervenções obrigatórias para todos. Então, você sabe, esse é um ponto polêmico nos Estados Unidos. É meio que ainda o elefante na sala. Trump, ao atrair Kennedy, se você observar o alvo real de Kennedy, é tudo, exceto o que ocorreu naquele período. O que descobrimos quando começam a implementar essa vacinação obrigatória em crianças é que um médico testemunhou no Congresso. E ele mostrou que as doenças crônicas em crianças e adultos aumentaram à medida que o número de vacinas obrigatórias cresceu. Existe uma correlação nisso. Deixe-me mostrar para você e para o público, depois discutiremos. Eu acredito que estamos no meio de um dos maiores crimes da história da humanidade. Nós temos um produto que é administrado às crianças mais de 70 vezes durante o seu desenvolvimento. Ele nunca foi testado usando um placebo salino adequado. Durante esse período, a quantidade de doenças crônicas neste país aumentou de 10% das crianças com uma ou mais condições crônicas para mais de 50% das crianças com uma ou mais condições crônicas. O secretário Kennedy, nas audiências que aconteceram na semana passada, disse que os dados mais recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças mostram que 76% dos americanos agora têm uma ou mais doenças crônicas. E eu acredito que muitas dessas doenças crônicas são causadas por danos iatrogênicos. Nós temos 3 milhões de crianças com autismo. Em 1970 o índice era tão baixo que praticamente era zero. Estou indignado com isso e acho que todos aqui também deveriam estar, não sei como dizer de outro jeito. É óbvio que precisamos mudar o rumo neste país e eu estou terrivelmente decepcionado com a profissão médica. Nas ciências sociais existe um termo chamado captura epistêmica, quando todo o processo de produção de conhecimento é dominado por um único campo. E foi isso que aconteceu com a ciência e a medicina. Por isso, acho que precisamos mudar de rumo. E acredito que as pessoas que esconderam a epidemia do autismo e a epidemia de lesões heterogêneas devem ser responsabilizadas por suas ações, certo? É uma acusação bastante séria. Mas eu ouço o que ele está dizendo. Onde está o certo? A grande mídia não pode sobreviver sem a indústria farmacêutica, porque isso representa 70% da sua receita. Essas revistas médicas, elas não podem sobreviver sem o dinheiro da indústria farmacêutica. Faculdades de medicina dependem do dinheiro da indústria farmacêutica. Escolas primárias, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, elas bateram o pé. Você não pode frequentar essas escolas sem tomar essas 72 vacinas. E elas nunca foram testadas com placebo ou solução salina. Elas não são testadas para ver se não são muitas de uma vez só. Algumas dessas vacinas foram testadas por apenas 4 dias antes de serem aprovadas. O que você acha do que ele disse? Sim, esse é um assunto interessante. E sabe, eu tenho 58 anos e meus filhos nasceram há mais de 20 anos. E eu acho que, obviamente, no calendário de vacinação era bem diferente, até mesmo naquela época havia menos vacinas obrigatórias. E eu não percebia o que estava acontecendo com a saúde crônica dos americanos até a Covid. E a Covid meio que tirou o véu dos meus olhos. E chegar a essa obrigatoriedade da vacina da Covid. Eu percebi que isso é um processo que vem acontecendo há décadas e que, lenta, mas seguramente, culminou no choque e espanto da Covid, com a parceria total entre a indústria farmacêutica e o governo. E o que descobrimos é que, como você disse, 70% da receita de muitos desses principais meios de comunicação vem da indústria farmacêutica. Para ser sincero, ninguém compra remédio só por propaganda na televisão. E eu realmente acredito que é isso, né? Que é uma espécie de pagamento pelo silêncio, né? Para não criticar a indústria farmacêutica. E se olharmos para trás, sabe, antigamente no programa 60 Minutos mostravam todo tipo de notícia negativa sobre a indústria farmacêutica, e depois essas histórias e o jornalismo investigativo praticamente desapareceram. E isso é interessante.
Ideia: a indústria farmacêutica não precisa de publicidade. Bem, publicidade na televisão e na internet, eles fazem isso através dos médicos, através dos hospitais e assim por diante, e etc. Mas mesmo assim, ela paga bilhões de dólares por publicidade que não precisa, para que a mídia não fale nada de ruim sobre vacinas e medicamentos. Para ser sincero, isso soa verdadeiro. Roger Ailes, o falecido Roger Ailes da Fox News, disse para Bob Kennedy: "Sabe, eu gosto de você, Bob, mas não ouse falar nada de ruim sobre a indústria farmacêutica no meu programa. Nós vamos te tirar do ar." Isso são pagamentos pelo silêncio. E então, nas revistas médicas, isso é chamado de suborno. E assim, infelizmente, isso se tornou uma forma de fazer negócios e, com o tempo, isso se institucionalizou. E esse é o imperativo institucional, que consiste em proteger a máquina de dinheiro e não vidas humanas. Infelizmente, muitos já se acostumaram com esse jeito de fazer e apenas aceitam. E isso é uma decadência institucional, é algo profundo e vai levar muitos anos para desfazer isso. Mesmo hoje, com o que sabemos, isso ainda é controverso. E você pode ver qual reação as pessoas recebem quando tentam apresentar argumentos razoáveis. Acabamos de ter Cheryl Haynes no programa The View, falando sobre seu marido Bob Kennedy. Ela defendeu muito bem o que ele fazia, mas dava para perceber como as apresentadoras do programa demonstravam uma hostilidade contida em relação a ela. E eu acho que isso está relacionado ao fato de que grande parte da renda delas vem da indústria farmacêutica e elas sabem disso. Todo mundo no show business sabe que de 50% a 75% dos ganhos deles vem da indústria farmacêutica. E quem paga o jantar é quem dança com ela. Senhoras e senhores, isso foi, e, ao que parece, será assim até a segunda vinda. E talvez, aliás, até depois disso. Aqui está a esposa de Robert Kennedy, que é a nossa ministra da Saúde, em uma entrevista com Megyn Kelly. Rouser Fox. Quando eu trabalhava na Fox, se você falasse sobre o calendário de vacinação infantil, eles logo pediam para você parar. A Pfizer era um grande anunciante nosso. Eu, jovem, não entendia isso direito. Parece loucura, mas há temas proibidos de discutir. Certo, e ele disse sim, a terceira. Trilha. Deixe-me amar e abraçar você, mas você não quer. Eu sou assim, Bob, É isso. Você... me leva pessoas... à loucura. Então... Apenas mais confirmações. Você acha que Anderson Cooper, que recebe de 70% a 80% do seu salário de 10 milhões de dólares, algum dia vai nos contar a verdade sobre a grande indústria farmacêutica? Né? Eles não podem, eles vão ajustar. Como ela disse, você vai receber uma ligação imediatamente, pare com isso ou vai perder o emprego. É triste como a captura corporativa invadiu nossas vidas. Como Megyn Kelly disse, eu nunca tinha percebido isso. Acho que agora os americanos estão começando a perceber isso. Não sabíamos dos detalhes, mas entendíamos o quadro geral, víamos, sentíamos. Pessoas de jaleco branco e pessoas sem enfeites, em ternos austeros e gravatas. E as pessoas diante das câmeras e quem as controla pelo microfone no ouvido... Todos nos traíram completamente, todos eles traíram todos nós e têm um medo insano. Não, eles não têm medo de nós, não têm medo de que algo seja descoberto, mas sim de que os chefes digam, cai fora. Agora quem vai receber suborno será outro ou outra pessoa. E você vai embora daqui, bem longe. Absolutamente. E sabe... A Food and Drug Administration recebe cerca de 70%. O Departamento de Medicamentos da Food and Drug Administration obtém cerca de 70% de seu orçamento com taxas de licenciamento da indústria farmacêutica. O orçamento deles também depende da indústria farmacêutica. Isso, inclusive, saiu em um artigo no New York Times. Não inventei isso. Sabe, esse número não é meu. Então... Todo o sistema é feito para se proteger e garantir um fluxo constante de dinheiro. E é triste que temos tantas pessoas e muitos deles nem percebem que estão fazendo isso. Alguns percebem. É como quando você entra jovem em uma instituição, logo entende como ter sucesso ali e como tudo funciona, e isso acaba virando o padrão de agir. Todos aceitam e pensam, não vai me afetar. Mas sabe quem afeta? Provavelmente alguém nesses departamentos ou instituições tinha um filho ou parente afetado por essas decisões.
Sim, isso me lembra o que você acabou de dizer do filme Idiocracia, onde eles dizem: nós regamos as plantas com Gatorade porque Gatorade faz bem para o corpo, por que não faria bem para as plantas? Mas quanto mais Gatorade colocamos na colheita, mais elas morrem. E aí, o que você faz? Nós damos mais Gatorade para elas, certo? Obviamente, a resposta é mais veneno. Então, isso é simplesmente triste. Mas eu acredito que está acontecendo um grande despertar, uma grande conscientização do que está acontecendo ao nosso redor, como nunca antes. Essa é minha esperança e oração pela América. Por enquanto, não vejo como vamos sair dessa. Está tudo amarrado. A criança não será aceita se for uma creche, se ela não tiver a vacina, mas as vacinas podem matar algumas crianças e deixar metade delas mortas. Como acabaram de nos explicar com doenças crônicas, incluindo autismo. O que fazer? Não ir trabalhar, manter seu filho em casa ou não ter filhos. Colocá-lo na creche, mas não mandar a criança para a escola, você não pode. Creche até vai, se não colocar tudo bem, mas escola você não pode deixar de mandar. Desculpe, se vierem e a criança não estiver na escola, vão levar e te acusar de negligência e maus tratos. Todas as vacinas imediatamente. Existe a opção agora, por favor, fique em casa e estude em casa, se inscreva em uma das chamadas escolas domiciliares. Não precisa de vacina para a escola. A criança quer nadar e brincar com outras crianças na escola de artes, mas sem vacina não pode entrar na piscina nem participar. E vacinar significa 50% de chance a maior de desenvolver uma doença crônica. Eu simplesmente não consigo imaginar como eu agiria nessa situação. Simplesmente nem quero pensar sobre isso. Eu não vejo demonstrações de pais enfurecidos. Aliás, talvez eles não saibam o suficiente. É por isso que eu tento contar o máximo possível, abrir os olhos, dar mais fatos. Eu entendo que não dá para mudar tudo de uma vez e não dá para prender todo mundo. Mas o que temos na linha de frente dos tribunais e punições para aqueles que nos causaram danos, a nós, nossos filhos, a todos nós, sim, nesta e em outras áreas também, aliás. Eu te digo, dinheiro vivo significa negócio. Tudo vem à tona, até o último detalhe. Estamos investigando tantas pistas diferentes sobre as atividades criminosas daqueles que estão no poder, e não vamos parar até que cada uma delas seja totalmente revelada. Os documentos não serão entregues ao Congresso, aos tribunais ou totalmente transferidos para os ministérios, incluindo o da Justiça. Essas acusações que vocês viram, e aquelas que verão em um futuro próximo, são apenas o começo. Preciso lembrar ao público, todos perguntam o que foi feito em 7 meses, mas levaram 20 anos para criar esse problema. O tempo da corrupção. E agora tudo acabou. Sim, podem ter certeza de que tudo acabou. E eu gosto de como ele chama isso de templo da corrupção, atingido por uma doença. Porque, no fundo, isso é realmente verdade. Bem, ele expõe tudo isso. Ele e Dan Bongina, junto com Pam Bondi e Lindsay Halligan, na Virgínia Ocidental. Vamos falar sobre ela, porque ela está colocando ordem, ela está se livrando de todos os supostos advogados corruptos que não queriam avançar com várias acusações, porque eles têm amigos. Como o Dan disse outro dia, quem precisa de amigo em Washington? Se quiser um amigo, arrume um cachorro. E nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho e vamos continuar fazendo esse trabalho. O que exatamente, sabe? Quero dizer, o presidente deve estar afastado disso, ele está afastado disso, ele é assim, eu deixo eles fazerem isso. Mas, sabe, ele sabe o que aconteceu. Por que o funcionário? Bem, lembro que 95% dos funcionários são democratas e 5% são ou independentes ou republicanos. Deus sabe, mas eles odeiam o Trump. Ele vai responsabilizá-los pelos crimes deles. Não vai recompensar como Biden, Clinton e Obama. Ele vai julgá-los, expulsar, demitir e prender os mais perigosos. E vai confiscar, por meio da justiça, os bens roubados de nós ou adquiridos ilegalmente. Ela está sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento. Ele sabe como ele foi injustamente perseguido, em clara violação dos seus direitos civis. E não foi só ele. Você sabe por que o livro de Eric Trump está em primeiro? Ele veio ao programa recentemente e falamos sobre isso, mas por que o dele? O livro dele é o número 1, pois envolvia não só sua família, mas todos ligados ao movimento MAGA. Não era preciso trabalhar ou fazer campanha para ele, nada era obrigatório. Se você é jornalista, isso faz parte da profissão. Entendo isso no meu trabalho. Mas se fosse um americano comum, estaria em perigo.
Se vissem seu Twitter, Facebook ou soubessem que você apoiava o Trump, basicamente você se tornava uma persona não grata e isso era incentivado. Por isso, os americanos estão irritados e o reelegeram. Ele venceu, então você pode fazer o que quiser contra o rei. Ele venceu no colégio eleitoral e em votos. Vamos tornar a América grande de novo. Ele está disposto a concordar. Dan Cash está levando isso a sério. Dan está levando isso a sério. Vamos ouvir a entrevista dele com minha amiga Maria no fim de semana. Fui expulso das redes sociais 7 vezes em 2023, meus canais, quero dizer. Em 2024, acho que foi um pouco menos. 6 vezes em 100 por períodos mais longos. Agora tem medo, odeiam, suam, peidam, mas tem medo. Todas essas acusações fizeram com que Obama dissesse recentemente em um podcast que a democracia está ameaçada agora? Não, ele fala isso o tempo todo. Foi ele quem ameaçou espionar minha campanha. Ele começou isso. Obama espionou minha campanha. E ele fez isso sabendo que era ilegal. Ele sabia que era ilegal, mas começou tudo isso. E há muitas pessoas desonestas, e eu suspeito que elas serão pegas. Sim, eles serão pegos, como prometido aqui. Se você fosse desonesto, estou quase citando Dan. Porque eu já mostrei esse clipe para vocês antes e quero mostrar algo novo dele. Mas ele esteve na Fox há cerca de 8 semanas, talvez 10 semanas atrás, até agora. Ele afirmou, se vocês foram políticos desonestos ou agiram errado, vamos encontrá-los e responsabilizá-los. Porque, sabe, ninguém deveria passar por isso. O que realmente aconteceu foi tão ruim, seja com a Rússia ou com a empresa, o laptop de Hunter Biden simplesmente não era verdade. Isso é desinformação, informação falsa. Mostramos os e-mails e as mensagens entre Brennan e Mike Morell, vice-diretor da CIA. Coisas incríveis, tudo criado, mente, criação. Antony Blinken, que era o principal assessor de Biden, se tornou secretário de Estado. Ele não fez um acordo de paz no Oriente Médio, não é? Não, o que vimos com Antony Blinken? Nós vimos o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, vimos a retirada horrível do Afeganistão, durante a qual soldados morreram, soldados americanos, isso é inaceitável. Dan Scavino, que você conhece, esteve no ar com Lara Trump, a esposa do Eric, no fim de semana. E ele disse, desta vez tudo é diferente, porque é o Trump 2.0. Querida, acostume-se. As diferenças são incríveis, não somos atacados ou investigados diariamente. Os jogos mentais que eles faziam, eles queriam nos silenciar. No final das contas, eles queriam nos prender para sempre. Após ele anunciar candidatura à presidência, avançamos e atuamos nos tribunais. Atuamos nos bastidores, publicamos no Truth Social, fazemos campanha e transformamos suas coletivas após audiências judiciais. Butler, Pensilvânia, sobre o qual falamos antes, mudou tudo, literalmente. Desde aquele momento, eu soube que ele se tornaria o 47º presidente dos Estados Unidos. E então ele simplesmente reuniu uma ótima equipe de pessoas quando vencemos a presidência. Quero dizer, tudo isso é surreal. Eu nem tenho tempo para sentar e pensar sobre isso, pensar pelo que passamos, o que fizemos e o que conquistamos. Nunca mais haverá um presidente Trump. Nunca, nunca, nunca. Ele está mudando a história para melhor, lutando diariamente por seus filhos, netos, bisnetos e minha família. Por isso faço o que faço. Podemos sair amanhã e ganhar milhões. Recebo o salário do governo para lutar diariamente pelo povo americano, assim como toda esta administração. Tudo pelo presidente Trump, porque o adoram e amam, assim como o povo americano. São patriotas, por isso estamos aqui. Nós temos uma missão de entregar para todos lá fora, e vamos continuar com essa missão. Nós vamos lutar todos os dias. Não importa quais golpes recebamos, não importa quem tente nos parar. Nós vamos lutar, 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 lutar. Nós vamos continuar limpando, vamos continuar drenando, vamos identificar e punir os assassinos. Tanto aqueles de jaleco branco quanto aqueles que os manipulavam e também aqueles que vendiam e traíam. Por 30 mais 30 mais 30 vezes 30 moedas de prata. Aqui está, aliás, um deles. Ele não fará o trabalho, não protegerá o público, usará mal os recursos e transformará o departamento em arma contra opositores do presidente. Eles existem para proteger a segurança pública do povo americano. Se você conseguir provar pelo menos um desses slogans, pelo menos um, então explique por que você está tão nervoso. Tudo bem, não precisa explicar pra gente. Trish vai explicar tudo por você. Vocação, sabe? Você foi ingênuo o suficiente para sair e supostamente conseguir 2 principais locais de residência. Assim não dá, Adam. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus. Para nós, isto é NCT. VA.
Com a hipoteca, supostamente, é preciso pagar um preço. Vamos ver, porque eu espero uma acusação de Maryland a qualquer dia. Enquanto isso, de novo, eles dizem que isso é só usar o governo como arma. Não, não é isso. Quer discutir quem usou o governo como arma? Nós sabemos quem foi. Sim, sabemos. E quanto aos outros nomes que Donald Trump mencionou ontem no Salão Oval? Sim, olha, todas essas pessoas. Sabemos que já existem algumas investigações em andamento, mas Donald Trump deixou claro que está direcionando o seu Departamento de Justiça para investigar seus inimigos. Ele deixou claro em uma postagem no Truth Social que, segundo relatos, era uma mensagem pessoal ao seu procurador-geral. Vemos isso em todo lugar. Promotores de carreira são pressionados a abrir processos mesmo sem sentido. Como disse o senador, é uma crise da democracia. Nunca vimos isso antes e o Ministério da Justiça sempre foi independente, mas agora não parece ser. Bem, como pode mentir assim, olhando nos nossos olhos? Bem, claro, aprendeu, né, por assim dizer, já se acostumou sim. Procurador-geral, começando com Franklin Delano Roosevelt Kennedy, Clinton, Obama, Biden, Carter, sempre foi a mão direita da vingança contra os inimigos do presidente e aquela pessoa que o protegia pelas costas, por assim dizer, sim, em todos os casos acima mencionados. Todos sabem, o jornalista, os ouvintes e nós, e cada um sabe que os outros também sabem. Mas ele olha como ele pensa com olhos honestos e fala bem, simplesmente, sem parar. E, como o próprio Donald Trump disse, ele é o principal agente da lei. E ele disse que não estava envolvido nesses casos. As evidências indicam que, se ele não participa, pessoas próximas a ele na Casa Branca controlam o processo. Certo, candidato Lanin, obrigada. O que eles acham que ocorreu? Você só viu a parte de baixo da tela? Sobre os 30 milhões de registros telefônicos grampeados no governo Biden em 2023, quero saber o que faziam naquele ano. Eles sabiam que ele ia concorrer à presidência, entende? E eles queriam estudar o movimento Vamos Fazer a América Saudável de Novo. Hoje tenho mais informações sobre isso. Mas antes, você também tem uma parceira, Pam Lindsay Halligan. Na Virgínia Oriental, ela está demitindo todos que pode no escritório do procurador dos Estados Unidos da América enquanto limpa o local. Lá tem muita gente que depende do sistema. E por sistema, quero dizer, tudo bem. Eles tinham amigos, pelo amor de Deus. Quando o genro de James Comey estava no escritório, você acha que eles serão leais ao presidente ou ao genro de James Comey e ao sistema Donald Trump? Nunca esqueça, ele é um outsider e eles não gostam de outsiders. Quero dizer, mesmo que você seja republicano, se você for Mitt Romney, você faz parte do clube, certo? E com ele também não foram tão gentis assim. Vamos ser honestas. Mas se eles vão tolerar um republicano, esse republicano tem que ser um deles e não algum cara que constrói arranha-céus e que costumava aparecer na televisão. Isso é inaceitável. Então, aqui está Lindsay Halligan, aliás, mais um outsider, sobre quem dizem que não tem experiência para isso. Mesmo assim, ele a trouxe e ela demitiu algumas mulheres no fim de semana. Beth, você viu Kristen Bird? Elas não trabalham mais no escritório desde sexta-feira. Ela trabalhava no departamento, como dizem na CNN, desde 2007. Agora, uma fonte afirma que isso aconteceu porque Halligan achava que elas estavam vazando informações não autorizadas. Elas não apoiavam ela, nem o presidente, e vazavam informações para a imprensa. Precisamos fortalecer a defesa. Sabe de uma coisa? Qualquer diretora executiva que chega em uma nova organização, se tem pessoas que não apoiam e vazam informações, sabe o que precisa fazer? Se livrar delas. Você provavelmente acha que os americanos são tão passivos quanto as pessoas do Império Russo? Então eu preciso lhe mostrar a prefeitura. Bem, é uma reunião. O prefeito de Chicago, que está lutando contra Trump, tenta impedir que a cidade seja limpa dos criminosos. Esse é o principal objetivo do prefeito da cidade. Que Deus me livre, não aconteça de não haver criminosos na cidade. Então, para quê? Além disso, ele luta para que centenas de milhares de imigrantes ilegais recebam dinheiro do orçamento que, teoricamente, deveria ir para os cidadãos dos Estados Unidos da América que vivem na cidade de Chicago. Então, ouçam e, ainda assim, fiquem felizes pelo nosso país. Aqui. Vocês têm aqui uma verdadeira moradora de South Shore, que viveu aqui por 63 anos. Uma manifestante não remunerada, não alguém que recebe pelo programa 501. Vocês têm aqui uma verdadeira moradora de South Shore. E agora, quais são seus planos?
Ela não é uma pessoa escolhida, não é jornalista, não é agitadora. Então, senhora Jackson, senhora da Jackson, provavelmente é uma moradora de Chicago, cidadã dos Estados Unidos da América. Ela não gosta do que as autoridades da sua cidade estão fazendo. Ela veio para dizer isso diretamente para essas autoridades. Ei! Vocês fizeram essas pessoas aqui agirem como se eles realmente fossem a favor da polícia, contra a polícia, seja lá como for, eles teriam resolvido o caso do Laquan McDonald para que pudéssemos tirar vocês daqui. Sim, seque o rosto. Você está enxugando o rosto porque provavelmente está suando. Deixe-me te dizer uma coisa. Nós vamos atrás desses lugares. Primeiro falei isso para você, depois se espalhou pelo Conselho Municipal. Mas agora vocês vão enganar os negros da América e os cidadãos americanos, sendo trapaceiros e mostrando o quão ruim é o país democrático, o Partido Democrata. Negros na América, cidadãos americanos, digam isso comigo. Da costa leste à costa oeste, do norte ao sul. Partido Democrata, nós avisamos vocês por toda a América. Isso... É isso mesmo, nós vamos atrás desses lugares, é isso mesmo. Ela não vai mais votar nos democratas, isso é menos um voto para o Partido Democrata, e tem muitos outros com ela. Eles podem não ter aderido ao Trump, mas já estão perto do início da primavera de 26. O país vai sentir o impacto das reformas, o impacto dos investimentos em novas tecnologias e das tarifas impulsionará a expansão da produção nos Estados Unidos da América. Eu diria maio, né? No máximo junho, não, maio provavelmente de 26. E então ela, seus vizinhos, filhos, amigos, colegas, todos irão para Trump em grande número. Em grande número. Mas agora estou feliz que finalmente alguém começou a lutar pelos nossos filhos e não pelo dinheiro das empresas farmacêuticas. Aqui estão nossos professores. Eles se opõem aos nossos filhos, pois maus professores poderiam ser demitidos. Mas o sindicato impede qualquer demissão. Se demitissem os maus professores, se incentivassem os bons, se incentivassem a criatividade, o ensino poderia ser melhorado. E em todas as escolas. E para todos, para brancos, para negros, para verdes, para marrons, para todos juntos, não temos divisão. Sim, mas dizem que nas favelas as escolas são ruins. Seriam boas se pagassem bem. É isso, é assim. Ou seja, eles pagam bem. Você trabalha bem ou trabalha mal, não trabalha, faz, não paga. É tudo a mesma coisa. Dependendo do tempo de serviço, o principal é que você tenha muitos anos. Não importa o que faça, mas tem que ter muitos anos. Aqui estão nossos médicos. Mais perigoso que o Smalley é o Telly Button. Me diga, eles estão pelos nossos filhos ou só querem ganhar dinheiro? Os burocratas nas cidades, nos estados e nas instituições federais exigem que entreguemos cada vez mais dinheiro para eles. O nosso dinheiro, aliás, que nós ganhamos, nós gastaríamos com nossos filhos, mas somos obrigados a dar para eles porque senão seríamos mortos. Tente não pagar e depois resista. Diga, se entrar na minha casa, atiro. Veja o que acontece. Esses burocratas, vocês acham que é pelos nossos filhos? Não, pelos nossos filhos, só nós mesmos. E eu aconselho muito vocês a não esquecerem disso e a ficarem muito felizes pelo fato de, por uma absoluta e feliz coincidência, ou seja, as estrelas se alinharam. Eu não sei, as cartas foram distribuídas e o bonde passou e com o bilhete do bonde nós ganhamos. Que Kennedy e Trump também estão pelos nossos filhos? Lembram disso, senhoras e senhores? Isso não vai durar muito, então precisamos aproveitar isso, aproveitar. É isso, até logo.